Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este primeiro vídeo aqui do ano de 2022. Espero que tenham passado o período de festas muito bem, reunidos com a família, com muita saúde, muita harmonia, muita paz e que esse ano de 2022 traga tudo de bom a todos, a cada um de vocês, tá bom? Todas as realizações e principalmente muita saúde, para que a gente possa seguir em frente, né, com os nossos objetivos e alcançar e conquistar todos os nossos objetivos. E como tema desse primeiro vídeo aqui do ano, eu trago uma reflexão. Esse pensamento, essa reflexão, ela me ocorreu no dia 1º de janeiro, de manhã, quando eu estava arrumando a minha cama, olha só. Eu até escrevi esse pensamento como uma forma de crônica. Eu até pensei em colocar no Instagram, mas acabei não colocando e resolvi fazer aqui como vídeo mesmo. Talvez um dia eu coloque no site. Como eu disse para vocês, eu estava lá arrumando a minha cama, mas primeiro, né, antes de fazer isso, eu tinha ficado alguns minutos na janela, né? Para quem me acompanha, para quem conhece, sabe que eu já até coloquei aqui algum vídeo, num dos vídeos aqui do canal, a paisagem que eu tenho aqui da janela do meu quarto, né? Que é uma paisagem muito bonita, é uma praça, na verdade, mas é uma praça muito grande, tem muitas árvores, então é muito bonito, eu gosto muito de ficar olhando o céu, ficar olhando as árvores. Eu passaria boa parte do meu dia só fazendo isso, se fosse possível. Então, sempre que eu tenho alguns minutos, eu vou lá para relaxar, para meditar, para conversar com o vento, conversar com as árvores. Eu faço esse tipo de coisa assim, gente, e eles me respondem. Qualquer hora eu vou trazer aqui as histórias que eu tenho para contar disso tudo. Mas enfim, eu fiquei um bom tempo olhando tal, né? Olhando o céu, olhando as árvores e tudo mais. Aí voltei para dentro e comecei a arrumar a cama. E eu estava ajustando ali o lençol, e no momento que eu estava ajustando o lençol, eu lembrei da minha mãe. Como vocês sabem, minha mãe já faleceu em 2020. Até próximo do meu aniversário, eu estava fazendo aqui uma série de vídeos e tal, acabei interrompendo, depois eu coloquei um vídeo sobre o ciclo, né, ciclo sem fim, que eu explico algumas coisas, eu posso até deixar aqui linkado para vocês. Mas eu me lembrei dela, eu me lembrei da forma como ela arrumava a cama dela. Durante muitos anos, embora quando eu nasci ela já estava viúva, né? Meu pai faleceu, ela estava grávida de mim, mas durante muitos anos ela ainda manteve a cama de casal dela. Então eu lembro de mim, criança, vendo ela arrumar, e ela arrumava de uma forma assim tão certinha, nas laterais, né? Nas pontas da cama. Ela fazia uma dobra no lençol como se fosse um envelope, como se fosse um embrulho de presente. Ela dobrava o lençol assim, fazia um contorno tão direitinho que a cama ficava esticadinha, o lençol ficava esticadinho assim, muito bonito, muito bem arrumadinho, né? E eu não faço isso, né? É lógico que naquela época não tinha assim essas coisas de cama king size, queen, essas coisas. A cama, o colchão era menor, né? Era mais fácil até. Às vezes eu até machuco aqui essa parte aqui da cutícula tentando arrumar, né, o lençol dentro da cama, porque lençol porque o colchão é muito grande e muito alto, né? Então eu compro o lençol grande para caber, mas machuca, né? Então eu não tenho esse cuidado que ela tinha de arrumar, eu vou enfiando ali, vou esticando tal para ficar arrumadinho, mas não nesse cuidado bonitinho de dobrar. Eu não tenho nem como explicar aqui para vocês, mas sabe quando a gente vai embrulhar uma caixinha ou encapar um caderno? Isso é melhor, quando a gente vai encapar um caderno que você puxa assim e faz aquela dobrinha assim nas pontas para ficar bem esticadinho, bonitinho, aí cola lá a fita adesiva, o passa-cola, enfim.
ela fazia dessa forma no lençol e ficava muito bem arrumadinho, e eu só enfio ali, só ajeito ali as pontinhas, vou enfiando ali na beiradinha da cama e tá tudo bem, né? E aí eu me lembrei disso e eu fui invadida por um sentimento assim bonito relacionado a isso. Não que seja isso de grande importância, a forma como ela arrumava o lençol. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa pequena, mas o pensamento que eu tive é esse. A gente está numa época que está se valorizando demais as coisas, né? Do sagrado, do antigo, né? Não só relacionado ao sagrado feminino, mas tudo relacionado às coisas que eram velhas, que eram antigas, né? Que eram móveis. Então, por exemplo, móveis vintage, você vai comprar, é muito caro, né? Porque está muito valorizado, qualquer objeto que seja. Então você está muito assim, a gente fala muito, se lê muito, se fala muito nisso, por exemplo, das ervas medicinais. Eu, como terapeuta, né, falo muito disso. Então muitas coisas dos chás das nossas avós, das ervas que as curandeiras de antigamente, os benzimentos, enfim, toda essa questão, a panela, a forma de cozinhar, a panela de ferro, a panela de barro, as coisas vindas da terra, se fala muito nisso. E muitas dessas coisas, muitas vezes, para quem fala, nunca fez parte do seu cotidiano. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, tomando como exemplo eu mesma, minha mãe não era uma pessoa muito ligada a essas questões de ervas medicinais. É claro que tinha lá sempre os chazinhos, né, que dava para quando a criança, quando era recém-nascido, sempre teve, desde aquela época. Mas ela não era muito ligada a essas questões. Panela de ferro, panela de barro, nunca houve em casa. Eu nasci morando num apartamento, sempre morei aqui em São Paulo, nunca ela foi ligada a essas questões da terra, de plantar, enfim, tinha-se uma alimentação muito mais saudável, porque era o que tinha na época, né? A gente comia muita verdura, muito legume, até porque comer carne naquela época era muito caro, né, para nosso estilo de vida, para o estilo de vida que eu tinha dentro da minha família. Então tinha todas essas questões, e muitas pessoas, eu tenho certeza, são da mesma forma, que falam esse tipo de coisa. Claro que muitas, sim, tem exemplos, eu já vi coisas muito lindas, de pessoas que têm exemplos ali, não só da mãe, como da avó, de várias pessoas da família que eram curandeiras, que eram benzedeiras. Minha mãe até tinha, né, um benzimento que ela aprendeu com a mãe dela, enfim, que era uma coisa de família que morreu aí, né? Nunca nenhuma de nós aprendeu, era passado só para as mulheres mesmo. Mas que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é esse. Então, muito se fala dessas coisas maiores assim, né? Das ervas, das coisas de antigamente, de como se vivia antigamente, mas e às vezes nunca se vivenciou, mas não se fala das coisas pequenas, né? Não se lembra das coisas pequenininhas que podem parecer banais, mas podem sim trazer grandes significados para nós, para a nossa vida, de várias formas. Então, uma reflexão, né, que eu tive, que eu coloquei ali no papel, a nossa mente, isso é fato, todo mundo sabe, ela tem o hábito de lembrar muito das coisas que não nos fazem bem, até por uma questão de prevenção. Então, a gente lembra muito mais daquilo que não é legal do que aquilo que era bom, do que aquilo que é bonito. Então, o mundo se torna algo, né, cheio de lembranças ruins, cheio de coisas ruins. Às vezes, você não teve assim um bom relacionamento com o seu familiar, seja ele quem for. Pode ser os seus pais, pode ser a pessoa que te criou que não eram os seus pais, pode ser alguém que você convivia pura e simplesmente, porque a sua mente, né, voltando aqui, a sua mente condicionou até para se defender a se lembrar sempre dessas coisas ruins.
e não se lembra das pequenas coisas, dos pequenos gestos. Isso não era um gesto de afeto para mim, não era um gesto de carinho para mim, mas era um gesto de cuidado que ela tinha com a própria, com as coisas dela, com a casa dela. Então, pequenas coisas. É claro que eu tenho outras tantas coisas, eu sempre me lembro de muitas outras coisas que eram boas, mas é esse exercício que a gente tem que fazer, né? Meio que garimpar a lembrança de coisas pequenas. Então são esses detalhezinhos, a forma como arrumava o quarto, a forma como fazia uma comida, às vezes uma comida simples, prática, até barata, que você faz. No meu caso eu tenho isso mesmo. Hoje em dia eu faço, por exemplo, meus filhos que já são adultos, mas desde pequeno eu fazia isso, que a batata assim, refogada com temperos e tal, né? Não chega a ser uma batata frita e nem é uma batata cozida. Eu faço ela refogada já com os temperos, orégano, algumas ervas, e fica muito bom, muito gostoso. Meus filhos adoram. E esse era o tipo de comida que ela fazia muito quando eu era criança. E eu trouxe disso. Então, lembrar disso, fazer isso também. Quando você se lembra de pequenos gestos, a forma como arrumava a cama, uma comida bem simples, bem prática até, bem barata até, que era gostoso na sua infância. Então fazer, e assim seus filhos gostam também, sua família também gosta. Então lembrar de coisinhas pequenas e tentar suplantar as lembranças ruins com essas pequenas coisas boas, as pequenas boas lembranças. Isso também é honrar os seus antepassados, isso é honrar a sua ancestralidade, isso também é sagrado, isso é bonito. Então, muito mais do que pensar sempre, guardar ressentimentos ou dizer simplesmente não, eu perdoo, porque às vezes é só uma palavra, efetivamente aquilo ainda está marcado no seu pensamento, na sua mente, no seu inconsciente. Então, simplesmente lembrar, faz um garimpo ali nas suas memórias e lembra das pequenas coisas, dos pequenos gestos, das pequenas palavras, das coisas boas que podiam existir numa época, às vezes, de grandes dificuldades, como foi, né, a minha infância, como foi muito provavelmente de muitos de vocês. Fazer esse pequeno garimpo é uma forma de honrar também a sua ancestralidade, é uma forma de ser sagrado, seja o feminino ou seja o masculino. Se você se lembra do seu pai, se você é homem, lembra do seu pai, ou mesmo se você é mulher e lembra do seu pai, de um familiar, de um parente, faça isso. Isso é uma excelente forma de você começar o seu ano, honrando tudo de bom que existiu na sua vida. E aí abrir espaço para que essas pequenas coisas se multipliquem na sua vida. Então é isso, gente. Eu vim hoje só com essa reflexão que eu achei muito importante, muito interessante, para a gente começar bem o ano. É isso, um beijo a todos. Que 2022 seja um ano realmente de renovação para a vida de todos nós. Vamos trabalhar para isso, porque nada acontece do nada, né? A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que fazer acontecer. Então que 2022 seja este ano de fazer acontecer o melhor na vida de cada um de nós e na vida do planeta. Um beijo a todos, paz e luz, até o próximo vídeo. Tchau.